Oi, turma. Oi, turma, bom dia, boa tarde. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês, né? Boa noite. Depende do que está assistindo a aula. Espero que estejam conseguindo acompanhar os conteúdos, né? E na última aula a gente começou a falar sobre o processo de locomoção do corpo humano, sobre o processo de sustentação, sobre o processo de proteção de órgãos sensíveis do nosso corpo, que nada mais é do que o sistema ósseo, né? Então falamos da importância do sistema ósseo, como ele tem uma série de funções, como o sistema ósseo ele interliga, né, os ossos, tecido ósseo propriamente dito, né, os ossos, aos músculos, aos tendões, às estruturas cartilaginosas, para que a gente consiga se movimentar, para que a gente consiga ter sustentação no nosso corpo, para que a gente consiga proteger estruturas sensíveis do nosso corpo. E como tudo isso foi fundamental e é fundamental para a vida humana, né? Então, como foi importante no processo evolutivo lá no homem pré-histórico, no homem e na mulher pré-histórica, há milhares de anos atrás, como é, o sistema ósseo, a nossa postura, né, é fundamental para o desenvolvimento da vida humana. Sermos bípedes, né? Bípedes, né? Ou seja, ficar em pé sobre dois membros na maior parte do tempo, liberando nossos membros superiores nas nossas mãos, para desempenhar uma série de tarefas. A gente nessa postura ereta, né? Ou seja, de pé, a gente consegue ter uma observação muito mais ampla daquilo que nos cerca. E isso foi muito importante há milhares de anos atrás, né? Quando a gente vivia diretamente na natureza, né? Diretamente, não que a gente não viva na natureza hoje em dia, né? Mas quando a gente tem uma vida muito mais ligada à competição com outros seres vivos, ou uma sobrevivência no meio natural, né? Por assim dizer, e não nas comunidades como a gente vive hoje em dia, né? Nas cidades. Obviamente que tem outros fatores e outros problemas. Se até hoje para você atravessar uma rua, né? Sua postura é ereta, mas faz a possibilidade que você pode olhar de um lado para o outro, atravessar certinho na faixa de pedestre, né? Observar o sinal de trânsito, se fechou, se abriu. Ou seja, tudo isso é importante, a nossa postura, a gente consegue aprender, escrever, consegue estar aí digitando no celular, teclando, mandando zap zap, com as nossas mãos livres, né? Ou seja, a gente tem um domínio sobre realizar uma série de tarefas minuciosas e a partir disso, tudo isso possibilitou, né, a gente chegar onde a gente chegou enquanto espécie biológica, enquanto ser vivo, né, e ter esse domínio sobre o planeta e que é um domínio e uma responsabilidade, né, que devemos ter com o nosso planeta, que é a nossa casa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com ela, né? A responsabilidade é dobra se a gente tem essa consciência e essa ciência de que o que a gente faz afeta o planeta, né? Aí é uma responsabilidade em dobro que a gente tem com cuidado com o nosso planeta, né? E que vocês, né? Nós, né? Mas vocês que são essa geração mais novinha, mais nova, né? Que vem aí, também já tem que, né, crescer com essa consciência do cuidado com a nossa casa. E isso tudo para a gente poder compreender como uma coisa simples, né? Como o sistema nosso sistema ósseo, né, e nosso sistema nervoso, como ele de forma integrada, a possibilidade de a gente chegar onde a gente chegou, né? Do que adiantaria a gente ter um sistema nervoso tão desenvolvido, uma capacidade de raciocínio lógico tão apurada, se a gente, por exemplo, não tivesse até hoje a postura que a gente tem, né, a nossa postura do nosso corpo, né, sermos bípedes e por aí vai, né? A gente não teria conquistado tantas possibilidades mesmo com raciocínio tão apurado, mas o sistema do nosso corpo, a postura, o nosso sistema ósseo, a integração entre o sistema do nosso corpo, todos eles juntos, eles possibilitaram a gente chegar onde a gente chegou. Não somente um sistema nervoso bem desenvolvido, mas a integração, né, entre o sistema ósseo, que é a forma de locomoção, postura do corpo humano, tudo isso possibilitou a gente chegar onde a gente chegou, certo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tecido ósseo, né, os tipos de ossos que existem, qual a importância dos ossos propriamente dito, né? Na aula passada a gente aprendeu vários ossos, né? Os ossos da cabeça, da face, né? Os ossos do tórax, da coluna, os ossos dos nossos membros.
os nossos membros superiores e inferiores, né, os ossinhos todos. Vou falar hoje um pouquinho sobre o tecido ósseo. Então o tecido ósseo ele é um tecido que ele se caracteriza por ser tecidos, né, que são duros, né, e bastante resistentes, e por isso eles são capazes de sustentar nosso corpo. Nossa característica de serem bastante duros e resistentes, eles têm a capacidade de sustentar nosso corpo, apesar de que alguns animais eles não têm ossos, né, como o caso do tubarão. O tubarão, não sei se você sabe, o tubarão não tem osso, né, ele é formado por cartilagem, né, seu esqueleto, mas uma cartilagem bastante dura e rígida, mas não tão dura e rígida como os ossos, né. Então os ossos eles vão servir para sustentar nosso corpo, como a gente já falou, né? Proteger alguns órgãos, como a gente já falou, e suportar, né, a força imposta pelos músculos para efetuar o movimento. Ou seja, para a gente fazer o movimento, né, os ossos ele tem que ter resistência para aguentar a força de tração dos músculos, né, para poder realizar o movimento. Se ele não tivesse essa resistência, ele se partiria e a gente não conseguiria realizar os nossos movimentos, né? Os ossos eles são órgãos, né? Um osso é um órgão, certo? O tecido ósseo é o tecido que forma os ossos, mas os ossos são órgãos. Os ossos eles não são formados apenas por tecido ósseo, ele é formado por uma série de tecidos. Tem aí tecido conjuntivo, tecido adiposo, que a gente já viu lá atrás, né? Tecido sanguíneo, os vasos sanguíneos dentro dos ossos, né? Então os ossos eles são órgãos que são formados por vários tipos de tecido, né? Mas o principal tipo de tecido que forma os ossos é o tecido ósseo, né? Que é o tecido conjuntivo ósseo, que se integra, né? Esse tecido ósseo, né? Ele se integra aos vasos e nervos, ou seja, ao tecido sanguíneo, ao tecido nervoso, em seu interior, e pode ter, inclusive, né, como eu falei, reserva de gordura, né? A pessoa quebra lá, taca o osso, né? Como o osso da galinha quebra, depois chupa o tutano, né? Aquela medula amarela, né, do tutano ali, tem parte de tecido. O tutano tem parte de tecido adiposo, né, que é a reserva de gordura. É por isso que ele é um órgão, porque ele é uma integração. Então o osso é um órgão que é uma integração entre tecidos diferentes. Lembra lá atrás que a gente falou lá dos níveis de organização dos seres vivos, né? As células formando tecidos, formando órgãos, formando sistemas, formando organismos, populações, comunidades, e por aí vai, né? Os níveis de organização da vida. O tecido ósseo, ele apresenta essa grande rigidez, essa grande resistência, porque a substância intercelular, ou seja, as substâncias que ficam entre as células do tecido ósseo, ela é impregnada, ou seja, ela tem acumulado nela sais de cálcio, né? E esses sais de cálcio eles se cristalizam e eles cristalizam nessa matriz entre as células e tornam ela dura. Então é por isso que o tecido ósseo ele é tão duro, porque ele se impregna na substância que fica entre as células, sais de cálcio, né? É por isso que a gente na nossa alimentação sempre está ingerindo alimentos que tenham cálcio, porque o cálcio é fundamental para fortalecer os ossos, né? Se você tem pouco cálcio no seu corpo, seus ossos não formarem muitos cristais de cálcio na matriz entre as células do tecido dos ossos, né? Do tecido ósseo, e aí você vai ter ossos menos resistentes, certo? Então essa presença de cálcio é fundamental para que a gente consiga ter a formação dos ossos, né? Então aqui eu trouxe só um esquema aqui da como é que acontece o processo de formação de um osso. Então a gente tem lá um molde de cartilagem, certo? Então você vai formar esse colar ósseo, esse cilindro ósseo aqui na cartilagem. A gente está vendo a matriz cartilaginosa vermelhinho. E aí a partir desse processo a cartilagem ela vai sendo substituída pela ossificação primária, ou seja, um osso primário ele vai crescendo. Então você tem um molde de cartilagem e essa cartilagem ela vai sendo substituída pelo tecido ósseo que vai se formando, e à medida que o tecido ósseo vai se formando e vai crescendo, a cartilagem vai indo para as extremidades até praticamente desaparecer. Então a gente vai ter aqui, olha, a formação do tecido ósseo, vocês podem ver. Então tem vasos sanguíneos dentro dos ossos, tem tecido nervoso.
E a gente vai ter esse processo de calcificação, né? Desculpe, de ossificação, né? De acúmulo de sais de cálcio, e vai formando o tecido ósseo, tornando ele rígido. Então você tem uma parte de cartilagem, mas essa parte ela vai sumindo, no meio que ela vai sumindo essa parte vermelha de cartilagem, até o final aqui a gente tem o desaparecimento total da cartilagem, e tem a formação do tecido, do órgão do osso, né? Aí a gente tem essa parte central do osso, aqui um tecido ósseo mais compacto, ele é mais compacto, ele tem menos espaço entre eles, e geralmente nas pontas dos ossos a gente tem um tecido ósseo esponjoso, né, que vocês estão vendo, porque ele é mais poroso, né? Ele tem mais poros do que essa região central aqui do osso, que é mais compacto, né? Tem uma situação que tem poucos espaços entre eles. Professor, eu preciso lembrar desses nomes todos, das partes do osso a gente vai ver já já. Não precisa, vocês precisam, porque eu quero que vocês precisam saber aqui. A princípio, antes de a gente ter os ossos do nosso corpo, a gente tem um molde formado por tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso a gente vai conversar na próxima aula, certo? Então, vai se formando um cilindro ósseo, né, que vai tendo as primeiras células do tecido ósseo, e esse tecido ósseo ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, você precisa saber isso, à medida que ele vai crescendo, ele vai substituindo o tecido cartilaginoso, né? Então vai ter o processo de ossificação primário, esse tecido, então a gente vai ter aqui a entrada de a formação dos vasos sanguíneos no interior do osso. Esse processo vai acontecendo, né? Então o tecido ósseo ele vai se desenvolvendo até a gente ter a total substituição do tecido cartilaginoso, e o tecido osso adulto se forma aqui no final, certo? É isso que eu quero que vocês saibam. Não precisa saber esses nomezinhos, ossificação endocondral, não. Tem que saber isso, que a gente, no princípio, lá quando a gente está ainda se formando na barriga da mãe da gente, a gente tem os moldes do tecido cartilaginoso e ele vai sendo substituído por tecido ósseo, certo? E é importante lembrar que os ossos são órgãos, já que eles são combinações entre tecidos diferentes, né? As células adultas que compõem o tecido ósseo tem uma formazinha de estrela, né? E elas são chamadas de osteócitos, né? Então, osteócitos são da mesma forma que a gente tem os neurônios, que eram células características são células características do tecido nervoso. Os osteócitos são as células características do tecido ósseo, né? Mas não tem apenas os osteócitos. A gente tem, além dos osteócitos que formam os ossos, a gente tem, que são as principais células do tecido ósseo, a gente tem células mais jovens, né? Que são os osteoblastos. Então a gente tem duas células além dos osteócitos, né? Tem os osteoblastos, que são as células que ficam depositando a matriz óssea. E os osteoclastos, que fazem o inverso, né? Eles reabsorvem essa matriz óssea. Então, à medida que os osteoblastos vão produzindo matriz óssea, os osteoclastos vão absorvendo o excesso dessa matriz óssea. E a ação dessas duas células, os osteoblastos e os osteoclastos, elas são fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento e regeneração do tecido ósseo. Então, às vezes você quebra um osso, ou então você está crescendo, né? Essas duas células elas estão agindo muito, né? Então os osteoblastos produzindo matriz óssea e os osteoclastos reabsorvendo. Então, no processo de crescimento dos ossos, de regeneração de um osso que tenha sofrido uma fratura ou uma quebra, esse órgão, o osso, ele pode se regenerar porque ele tem essas células atuando em conjunto aí para que o osso cresça da forma mais bem desenvolvida possível, né? Então a gente tem os osteócitos, que são as células do tecido ósseo. Quando o osso está lá bem formado, o osso adulto já faz as atividades celulares dos ossos. A gente tem os osteoblastos, que liberam, né, matriz óssea, e os osteoclastos que reabsorvem, eles vão atuando junto para que o osso cresça, né, certinho, ou que ele se regenere, né, na sua forma, na sua largura, no comprimento adequados, para que os ossos não tenham deformações, para que eles tenham o seu formato mais perfeito possível. Então os ossos, né, além de promoverem a sustentação do nosso corpo, ele é fonte de cálcio também, necessário para diversas atividades e funções, como os batimentos cardíacos, por exemplo, batimento do coração, a força muscular. Então eles também funcionam como uma reserva de cálcio, né? É uma estrutura que está sempre sendo renovada, então por isso que a gente tem que ter alimentação, cálcio na sua alimentação para renovar, né?
Então a remodelação acontece diariamente, todo o nosso esqueleto, a gente está sempre remodelando nossos ossos, né? Lá na ação dos osteoblastos, osteoclastos, né? Para que os ossos sejam sempre firmes, né? E que não tenha nenhum problema com os nossos ossinhos. A gente tem algumas doenças, uma doença bastante característica que atinge os ossos é a osteoporose, ela é uma doença que ela diminui a massa óssea, né? O desenvolvimento de ossos ocos, então o interior dos ossos vai se desfazendo e o osso vai ficando oco. Eles vão ficando ocos, finos e extremamente sensíveis, né? Então, os ossos, como eles ficam ocos, né? Eles se quebram com bastante facilidade. A osteoporose é essa doença que ela raramente ela apresenta sintomas, né? Antes que já esteja numa situação mais grave, né? Ou seja, quando descobre, geralmente a pessoa já está num estágio bastante avançado, né? Então é por isso que é muito importante que as pessoas não façam exames preventivos, né? Para que ele seja diagnosticado a tempo e a pessoa não fique sofrendo com fraturas, né? Geralmente ela atinge as pessoas mais velhas, porque a gente vai tendo uma menor capacidade de armazenamento de cálcio no corpo, né? E aí, consequentemente, a gente pode desenvolver essas doenças, né? Geralmente fala porque as pessoas mais velhas, geralmente a osteoporose atinge mais as mulheres, porque o controle, né, do cálcio a manutenção do equilíbrio entre a perda e o ganho de massa óssea, né? Tem um hormônio que chama de hormônio sexual feminino, que é o estrogênio, e ele que estabelece esse controle aí a parte do controle do cálcio, né? Então ele controla essa ganho e perda de massa óssea, né? Nas pessoas do sexo biológico masculino, então, a gente também tem, por mais que chamar de hormônio sexual feminino, mas a gente também tem estrogênio no nosso corpo, só que a gente tem uma quantidade muito menor, né? As pessoas do sexo biológico masculino. As pessoas do sexo biológico feminino, né? A gente tem uma quantidade muito maior de estrogênio. E aí acontece quando ela atinge a menopausa, a quantidade de estrogênio despenca, né? Os níveis de estrogênio caem bastante. E aí acaba consequentemente também perdendo esse controle do equilíbrio, né, da massa óssea, né? Então é mais comum a osteoporose em pessoas do sexo biológico feminino, né, em mulheres, do que em homens, né? Aí, mais ou menos no Brasil, uns 10 milhões de brasileiros eles sofrem, né, com osteoporose, e que pode gerar uma série de problemas. Então, os ossos do nosso corpo eles podem ser classificados. No livro de vocês eles trazem 3 classificações, que é os ossos curtos, os ossos chatos e os ossos longos. Aqui eu estou trazendo para vocês que existem, que também existem esses problemas na internet. Você vai ver que tem outras classificações a mais do que as 3 que tem no livro, né? No livro ele traz os ossos curtos, que são ossos que têm 3 dimensões, né? Apenas o comprimento, largura e espessura, e que essas dimensões são muito parecidas, né? Comprimento, largura e espessura são bastante parecidas, ou seja, eles não são muito mais largos do que compridos e vice-versa, né? Os ossos do carpo, da mão, do tarso, dos pés são exemplos de ossos curtos. Ali está trazendo os osso curto ali, o carpo, né? Da mão. Os ossos chatos ou planos, que é o caso aqui do osso frontal, aqui na nossa testa que vocês estão vendo ali, tem um comprimento e largura maior que a espessura, né? Ou seja, eles têm um maior comprimento do que largura e espessura. Então por isso que chama de osso chato, né? Ou plano. Aí na imagem está como plano, o chato, né? Então daqui da testa, a escápula aqui atrás também é o caso de osso chato ou plano. Mas além desse, a gente tem outros também. O osso longo, né, que é o osso do fêmur, esses ossos maiores, comprimentos, como o caso do fêmur, o caso aqui do húngaro, é um caso de um osso longo. Mas aqui eu vou trazer também para vocês verem aí, também tem outros tipos de ossos. Né? Tem os osso sutural, que é os ossos que formam essas suturas, ou seja, que eles ficam conectados entre um e outro, né? Que geralmente são esses ossos da cabeça parental, temporal, esfenoide, occipital. Os ossos irregulares, que eles não têm essa relação entre comprimento e largura, eles têm
Eles são irregulares, né? Ou seja, eles não têm uma bem definição de formato, que é o caso das vértebras. E a gente tem o osso sesanoide, que é o da patela, que é esse redondinho aqui da patela, né? Então aqui a gente tem alguns tipos de ossos, né? Os ossos longos, a gente também separa eles em algumas partes. Os ossos longos a gente tem a epífise, que são as extremidades dos ossos longos, das pontas laterais, epífise proximal e epífise distal. São as epífises, são as extremidades, elas são cobertas por cartilagem, que faz parte das articulações, que a gente vê na aula mais pra frente. Tem o que a gente chama do periósteo, aí na imagem está aparecendo, mas o periósteo vamos dizer assim, a pelezinha que recobre o osso, né? É uma membrana que reveste o osso. Então todo o osso é revestido por uma membrana que a gente chama de periósteo. A diáfise, que a gente chama do corpo do osso também, né? Essa parte rígida, né? Que contém grande quantidade de sais de cálcio, né? Eu falo essa parte do osso compacto, que é essa parte central aí do osso, que é bastante compactada, que tem acúmulo de muitos sais de cálcio, ela é bastante dura. A gente tem a metáfise, que seria, né, o ponto entre a epífise e entre a diáfise, certo? Entre o corpo, ou seja, seria a transição, a metáfise seria a transição entre a parte mais rígida e essa parte mais esponjosa, que são as epífises, que são essas extremidades dos ossos, né? Em adultos, na maior parte no interior de alguns ossos, né, principalmente os ossos longos, a gente tem o que a gente chama da medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, esse tecido, né, a medula óssea vermelha, ele é responsável pela produção dos componentes do sangue, né? As hemácias, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. Então essa medula óssea geralmente está nessa região vermelha, ela já está nessa região aí da epífise desses ossos longos, né? Então, por exemplo, nos fetos e em crianças, a medula óssea vermelha está presente em quase todos os ossos, certo? Então, nas criancinhas, em vocês, né, tem medula vermelha óssea em quase todos. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, né, vai ficando mais adulto, esse tecido ele vai gradativamente sendo substituído por células de gordura, né, na maioria dos ossos, né? Então, e fica mais concentrada a medula óssea vermelha nas extremidades dos ossos longos, nos adultos, né? Então, o tutano que a pessoa quebra e come é chamado de medula amarela, né? Que é justamente essa medula vermelha que foi substituída por tecido gorduroso. Então, por isso que... E aí, você vê como os ossos eles são fundamentais, inclusive, para o nosso sangue, né? Que eles produzem as células do nosso sangue. Nossos glóbulos vermelhos, nossos glóbulos brancos, nossas plaquetas. Inclusive, então, quando a pessoa ficar doente, né, ela tem um câncer do sangue, né, que é a leucemia, as pessoas precisam fazer o transplante de medula óssea, né, que nada mais é do que a substituição de uma medula óssea doente, da pessoa que está doente, ou que está com algum probleminha, por células normais, com o objetivo de reconstituir uma nova medula. Então, a pessoa saudável doa para a pessoa doente. Não é que a pessoa saudável fica sem. Ele doa parte da sua medula que depois se regenera, rapidamente se regenera, e doa para a pessoa doente que está com problema na sua medula óssea, que a medula saudável vai substituir a medula doente e a pessoa vai ficar tratada daquela questão, né? Então não tem nenhum problema para a pessoa que doa a medula óssea. Então geralmente quem pode doar sangue, se pode se cadastrar no banco de medula óssea. Geralmente para doar medula óssea as pessoas têm que ser compatíveis, né? Ou seja, uma pessoa tem que ser compatível com a outra para receber. Geralmente é pessoas mais próximas da família, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Quanto mais distante vai ficando mais difícil ser compatível, mas pode ser que contem, ou seja, compatibilidade entre pessoas que não são da mesma família para poder ter a doação da medula óssea. Dependendo da doença, a pessoa, inclusive, ela pode receber a medula óssea dela mesma. A gente chama de um transplante autogênico, né? Ou seja, a pessoa recebe de um outro osso que não está doente, né? Mas também tem o caso das halogênicas, que recebe de células que formam a medula óssea de outras pessoas, né?
Então geralmente o médico faz o tratamento, ele destrói a medula óssea da pessoa que está doente, que tem as células doentes, né? E ele recebe a nova medula óssea como se fosse uma transfusão sanguínea, ou seja, de uma pessoa para outra, e recebe a medula óssea, essa nova medula óssea vai se formar, vai substituir aquela que estava doente, e a pessoa volta a ter o funcionamento de sua medula, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente fala sobre o tecido cartilaginoso, sobre as articulações e sobre um pouquinho dos movimentos, certo? Então fiquem bem, se cuidem, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato comigo, certo? Tchau.